A chuva de verão caía forte sobre São Paulo naquela sexta-feira de março. Mariana observava as gotas escorrendo pela janela do seu apartamento no bairro da Vila Madalena, enquanto arrumava almofadas no sofá e preparava a pipoca na cozinha. Aos 28 anos, trabalhava como designer gráfica em uma agência no centro da cidade e vivia sozinha há 2 anos, desde que havia terminado seu último relacionamento. O interfone tocou às 8 em ponto. "Cheguei! Tô encharcada!" A voz alegre de Júlia ecoou pelo aparelho. Mariana sorriu e apertou o botão para liberar a entrada. Júlia era sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de comunicação social. 10 anos de amizade, incontáveis confidências, risadas, choros e apoio mútuo. Júlia conhecia todos os seus segredos, todos os seus medos, todas as suas esperanças. Quando abriu a porta, encontrou Júlia no corredor, segurando uma garrafa de vinho e tentando se secar com uma toalha pequena que carregava na bolsa. Seus cabelos castanhos longos estavam molhados, e ela ria da própria situação. "Esqueci completamente o guarda-chuva no carro. Olha o estado que eu tô." Júlia entrou no apartamento, deixando um rastro de gotas no chão. "Vem, vou te emprestar uma roupa seca." Mariana a conduziu até o quarto. Minutos depois, Júlia voltava para a sala, vestindo uma calça de moletom cinza e uma camiseta oversized azul marinho de Mariana. Ela se jogou no sofá com familiaridade, como quem estava em casa. "Então, o que vamos assistir hoje?" perguntou Júlia, pegando a tigela de pipoca. "Pensei naquela série nova que todo mundo tá falando, Sob o Mesmo Céu. Dizem que é emocionante", respondeu Mariana, sentando-se ao lado da amiga e pegando o controle remoto. "Perfeito. Depois da semana que eu tive no escritório, preciso de uma distração." Júlia suspirou, acomodando-se melhor no sofá. Júlia trabalhava como advogada em um escritório grande na Avenida Paulista. Estava noiva de Rafael há 6 meses, um engenheiro civil que conhecera em um casamento de amigos em comum. O casamento estava marcado para dezembro, e Júlia falava sobre os preparativos sempre que se encontravam. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. A série começou. Era uma história romântica ambientada em uma pequena cidade do interior, com paisagens deslumbrantes e uma trilha sonora envolvente. A protagonista era uma mulher que voltava para sua cidade natal, após anos morando fora, e reencontrava pessoas do seu passado. Mariana e Júlia assistiam em silêncio, comentando ocasionalmente sobre as cenas. A chuva lá fora continuava forte, criando uma atmosfera aconchegante dentro do apartamento. As luzes estavam baixas, apenas o brilho da televisão iluminava a sala. No terceiro episódio, havia uma cena particularmente intensa. 2 personagens que haviam sido amigos na adolescência se reencontravam depois de anos e, em um momento de vulnerabilidade e honestidade, confessavam sentimentos guardados há muito tempo. A tensão emocional era palpável. A trilha sonora suave tornava tudo ainda mais tocante. Mariana sentiu um aperto no peito. Aquela cena tocava em algo profundo dentro dela, algo que ela tentava não pensar há muito tempo. Ela olhou discretamente para Júlia e percebeu que a amiga estava mais quieta que o normal, os olhos fixos na tela, mas com uma expressão diferente no rosto. Quando a cena terminou e os créditos começaram a rolar, indicando o fim do episódio, nenhuma das duas se mexeu. O silêncio no apartamento era denso, carregado de algo não dito. "Mari." Júlia começou, mas parou, como se estivesse lutando contra as próprias palavras. "Sim." Mariana virou-se para olhar a amiga, sentindo o coração acelerar sem entender exatamente por quê. Júlia respirou fundo, seus dedos brincando nervosamente com a barra da camiseta emprestada. Ela olhou para Mariana, depois desviou o olhar para a janela onde a chuva ainda caía. "Eu não deveria dizer isso", Júlia começou, sua voz baixa e hesitante. "Mas essa cena, ela mexeu comigo de um jeito que eu não esperava." Mariana sentiu algo mudar no ar entre elas. Ela não disse nada, apenas esperou, dando espaço para Júlia continuar. "Eu preciso te contar uma coisa. Algo que eu tenho guardado há algum tempo e que está me deixando confusa." Júlia finalmente olhou diretamente para Mariana, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. "Você é minha melhor amiga, Mari.
E eu sempre pensei que era só isso. Amizade. Mas ultimamente... Ela parou novamente, lutando contra as palavras que queriam sair. Ultimamente eu não consigo parar de pensar em você. Não do jeito que uma amiga pensa na outra. É diferente. E isso está me apavorando porque eu nunca senti isso por uma mulher antes. Eu sempre me relacionei com homens, sempre me vi casando com um homem. E agora estou noiva do Rafael, mas... As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Júlia. Mas quando eu estou com você, eu sinto algo que não sinto com ele. Uma conexão, uma vontade de estar perto, uma alegria que vem de dentro. E assistir essa série hoje, ver aquela cena de duas pessoas finalmente sendo honestas sobre o que sentem. Eu não consegui mais guardar isso. Mariana estava paralisada. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Júlia podia ouvi-lo. Milhares de pensamentos passavam pela sua mente ao mesmo tempo. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Me desculpa. Júlia limpou as lágrimas rapidamente. Eu não deveria ter falado nada. Esquece o que eu disse, por favor. Eu não quero estragar nossa amizade. Ju... Mariana finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Não pede desculpas. Nunca pede desculpas por ser honesta comigo. Ela pegou a mão de Júlia, sentindo a amiga tremer levemente. Eu preciso te contar uma coisa também. Mariana respirou fundo, decidindo que era hora de ser completamente honesta. Eu sou lésbica, Ju. Eu descobri isso há alguns anos, depois que terminei com o Lucas. Percebi que nunca tinha me sentido realmente completa com ele. Ou com qualquer outro homem que namorei. E quando eu finalmente me permiti explorar quem eu realmente sou, tudo fez sentido. Júlia arregalou os olhos, surpresa. Você nunca me contou... Eu sei. E me desculpa por isso. Eu queria ter contado antes, mas nunca achei o momento certo. E depois você ficou noiva do Rafael, e eu não queria que você pensasse que eu estava te julgando ou tentando influenciar você de alguma forma. Mariana apertou a mão da amiga. Mas agora preciso te dizer outra coisa. Algo que eu também tenho guardado. O coração de Júlia parecia querer saltar do peito. Eu tenho sentimentos por você, Ju, há mais tempo do que eu gostaria de admitir. Mas você estava feliz com o Rafael, fazendo planos de casamento, vivendo a vida que você sempre quis. E eu nunca ia fazer nada que pudesse atrapalhar isso. Sua felicidade sempre foi mais importante para mim do que qualquer sentimento que eu pudesse ter. As duas ficaram ali, de mãos dadas, processando as confissões que acabavam de fazer. A chuva lá fora começava a diminuir, mas dentro do apartamento, uma tempestade emocional estava apenas começando. O que a gente faz agora? Júlia perguntou, sua voz quase um sussurro. Não sei. Mariana admitiu. Mas acho que primeiro você precisa entender o que está sentindo de verdade. Isso não é algo para se apressar, Ju. Você tem uma vida inteira construída em uma direção. Tem o Rafael, tem o casamento planejado, tem expectativas de família e amigos. Eu sei. Júlia interrompeu. E é isso que me deixa mais assustada. Porque tudo na minha vida estava seguindo o roteiro perfeito. Faculdade, carreira, noivado, casamento. Era tudo o que eu sempre achei que queria. Mas, ultimamente, sempre que penso no futuro, eu sinto um vazio. Como se algo estivesse faltando. E quando estou com você, esse vazio desaparece. Mariana sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ju, você precisa ter certeza. Não por mim, mas por você. Questionar sua orientação sexual não é algo simples, principalmente quando você já construiu toda uma vida baseada em outra identidade. E eu não quero ser a razão de você tomar uma decisão que depois possa se arrepender. Você não está entendendo, Mari. Júlia virou-se completamente para ela, segurando suas duas mãos agora. Não é só questionar minha orientação sexual. É questionar tudo. Porque mesmo que eu descubra que sou bissexual, ou que posso me apaixonar por mulheres também, isso não muda o fato de que eu não sinto pelo Rafael o que eu deveria sentir. Não sinto aquela paixão, aquela vontade de estar junto todo o tempo, aquela conexão profunda que todo mundo fala sobre casamento. Ela parou para respirar, as palavras saindo agora com mais segurança. E então eu me pergunto, estou com ele porque é confortável? Porque é o esperado? Porque é mais fácil?
Ou porque eu realmente o amo da forma que alguém deveria amar a pessoa com quem vai se casar? Mariana ouvia atentamente, seu coração partido pela angústia visível da amiga. Essas são perguntas que só você pode responder, Ju, e você precisa de tempo para isso. Tempo para pensar, para sentir, para entender o que é real e o que é confusão. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você acha que vai acontecer. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora porque essa história está só começando. Júlia assentiu lentamente, limpando as lágrimas que continuavam caindo. Você tem razão. Eu preciso de tempo. Mas posso te pedir uma coisa? Claro. Não se afasta de mim durante esse processo. Eu sei que estou pedindo muito, considerando o que você acabou de me dizer sobre seus sentimentos. Mas eu preciso da minha melhor amiga agora mais do que nunca. Mariana sorriu através das próprias lágrimas. Eu nunca vou me afastar de você, Ju. Nunca. Não importa o que aconteça. Nossa amizade vem primeiro, sempre. Elas se abraçaram. Um abraço longo e apertado, que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, já passava da meia-noite. A chuva havia parado completamente, deixando para trás apenas o som das gotas pingando do telhado e o cheiro característico de terra molhada que entrava pela janela entreaberta. Fica aqui hoje, Mariana sugeriu. Já é tarde, e você está usando minha roupa mesmo. Júlia riu, um som leve que trouxe um pouco de normalidade de volta. Tá bom, mas amanhã eu preciso ir cedo. Tenho almoço com a família do Rafael. A menção do noivo trouxe de volta a realidade da situação. Júlia pegou o celular e viu 3 mensagens dele perguntando se estava tudo bem, se a noite de série com a amiga estava boa. Você vai contar para ele? Mariana perguntou suavemente. Não sei. Ainda não. Primeiro eu preciso entender o que estou sentindo. Não seria justo com ele despejar toda essa confusão sem nem eu mesma ter clareza. Júlia respondeu guardando o celular. Elas prepararam a cama de hóspedes, mas nenhuma das duas conseguiu dormir direito naquela noite. Mariana ficou acordada olhando para o teto, se perguntando se tinha feito a coisa certa ao confessar seus sentimentos, e se isso acabasse destruindo a amizade mais importante da sua vida. No quarto ao lado, Júlia também estava acordada, sua mente um turbilhão de pensamentos. Ela sempre se vira como hétero, nunca havia questionado isso. Namorou meninos no ensino médio, na faculdade, sempre achou que seguiria o caminho tradicional. Casar, ter filhos, envelhecer ao lado de um homem. Mas então por quê, quando fechava os olhos, era o rosto de Mariana que via? Por que o sorriso dela a fazia sentir borboletas no estômago, de um jeito que o de Rafael nunca fez? Por que a ideia de passar o resto da vida com sua melhor amiga parecia mais certa do que os planos de casamento que vinha fazendo há meses? Ela pegou o celular e olhou para as fotos do perfil dela e Rafael juntos. Eles pareciam felizes. E eram, de certa forma. Mas era a felicidade de 2 bons amigos que se gostavam? Ou a felicidade de 2 parceiros apaixonados que queriam construir uma vida juntos? Júlia sabia que as próximas semanas seriam as mais difíceis da sua vida. Ela teria que olhar para dentro de si mesma com uma honestidade brutal, questionar tudo o que sempre acreditou sobre sua identidade, enfrentar medos e inseguranças que nunca soube que tinha. Mas uma coisa ela sabia com certeza: sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite chuvosa de março. O sol da manhã de sábado entrava forte pela janela do quarto de hóspedes quando Júlia finalmente abriu os olhos. Por um breve momento, ela se esqueceu de onde estava e do que havia acontecido na noite anterior. Mas então tudo voltou de uma vez. A confissão, as lágrimas, a revelação de Mariana. Ela olhou para o celular. 8h47. 5 mensagens novas de Rafael. A última delas perguntando se ela já estava acordada e lembrando que o almoço com os pais dele seria ao meio-dia. Júlia se levantou devagar, ainda vestindo a roupa emprestada de Mariana. Abriu a porta do quarto e seguiu o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Bom dia! Mariana estava na cozinha, preparando pão na chapa e suco de laranja. Ela usava um pijama simples e seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado. Conseguiu dormir? Mais ou menos. E você?
Júlia se sentou na banqueta da bancada americana. Também não muito, Mariana admitiu, servindo o café. Passei a noite pensando em tudo. Elas tomaram café em um silêncio que oscilava entre confortável e carregado. Era estranho como uma única conversa podia mudar tanto a dinâmica entre duas pessoas que se conheciam há tanto tempo. Mari, Júlia começou mexendo no café com a colher. Obrigada por ontem, por me ouvir, por ser honesta comigo. Sei que não foi fácil para você também. Você não precisa agradecer. Eu só quero que você fique bem, Ju. Não importa o que isso signifique. Mariana respondeu, seus olhos encontrando os da amiga. Eu preciso ir. Rafael está me esperando para o almoço. Júlia disse depois de um momento. Mas podemos conversar mais tarde? Claro, quando você quiser. Júlia voltou para casa em seu próprio carro, a roupa molhada da noite anterior em uma sacola. Durante todo o trajeto até seu apartamento em Pinheiros, sua mente não parava. Ela ligou o rádio, mas mal ouvia a música. Tudo parecia diferente agora, como se ela estivesse vendo o mundo através de uma lente nova. Chegando em casa, tomou um banho rápido e se arrumou para o almoço. Escolheu um vestido azul claro, que Rafael sempre dizia que ficava bonito nela. Colocou maquiagem leve, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo lateral. Quando se olhou no espelho, viu a mesma Júlia de sempre. Mas por dentro, algo havia mudado irreversivelmente. Rafael passou para buscá-la ao meio-dia em ponto. Ele era pontual, organizado, confiável. Aos 30 anos, tinha uma carreira sólida, um bom carro, planos claros para o futuro. Era exatamente o tipo de homem que qualquer pai adoraria que a filha se casasse. Oi, amor. Ele a cumprimentou com um beijo rápido nos lábios. Como foi a noite com a Mari? Vocês curtiram a série? Foi boa, sim. A série é interessante, Júlia respondeu, entrando no carro e evitando prolongar o assunto. Minha mãe está animadíssima para o almoço. Ela quer conversar mais sobre as cores da decoração do casamento. Você sabe como ela é? Rafael falava enquanto dirigia, aparentemente sem notar que Júlia estava mais quieta que o normal. O almoço na casa dos pais de Rafael, em um condomínio fechado na região do Morumbi, foi exatamente como Júlia esperava. Dona Helena, sua futura sogra, falou sem parar sobre flores, arranjos de mesa, lista de convidados e todos os detalhes que Júlia deveria estar animada para discutir, mas que agora pareciam sufocantes. Júlia, querida, você está bem? Está tão quieta hoje? Dona Helena finalmente percebeu, no meio da sobremesa. Ah, desculpa. É que a semana foi puxada no escritório. Estou um pouco cansada. Júlia forçou um sorriso. Trabalha demais essa menina. Seu Roberto, pai de Rafael, comentou. Depois de casada vai poder trabalhar menos, se dedicar mais à família. Júlia sentiu um aperto no peito. A família de Rafael era tradicional, conservadora. A ideia de família, para eles, significava um modelo muito específico. Marido, esposa, filhos. Como eles reagiriam se soubessem dos pensamentos que estavam passando pela cabeça dela? Depois do almoço, Rafael a levou de volta para casa. No caminho, ele estava animado falando sobre uma viagem que estavam planejando para a lua de mel. Pensei que poderíamos fazer aquele roteiro pela Europa. Paris, Roma, Barcelona... O que você acha? Parece ótimo. Júlia respondeu automaticamente. Você tem certeza que está bem? Rafael finalmente perguntou, sua voz mostrando preocupação genuína. Você está diferente hoje. Júlia olhou para ele. Rafael era um bom homem. Ele a tratava bem, era atencioso, respeitoso. Ele a amava, isso era claro. Mas ela o amava da mesma forma? Ou o que ela sentia era mais carinho, afeto, companheirismo? Tô bem, Rafa. Só cansada mesmo. Foi uma semana intensa. Ele aceitou a explicação, beijou sua testa quando chegaram ao prédio dela e prometeu ligar mais tarde. Júlia entrou em seu apartamento e finalmente permitiu que a fachada caísse. Ela se jogou no sofá e deixou as lágrimas caírem. Não lágrimas de tristeza, exatamente, mas de confusão, de medo, de incerteza sobre tudo. Ela pegou o celular e, sem pensar muito, mandou uma mensagem para Mariana. Posso ir aí?
A resposta veio quase imediatamente. Sempre. Se você está acompanhando cada detalhe dessa história, deixa seu like e compartilha com quem também precisa ouvir sobre amor verdadeiro e autodescoberta. Meia hora depois, Júlia estava de volta ao apartamento de Mariana. Dessa vez, ela não precisou disfarçar nada. Assim que Mariana abriu a porta, Júlia entrou e desabou. Eu não consigo mais, Mari. Não consigo continuar fingindo que está tudo bem. Mariana a guiou até o sofá, se sentou ao lado dela e apenas segurou sua mão, deixando que ela falasse. O almoço com a família do Rafael foi sufocante. Todos falando sobre o casamento, sobre nosso futuro, sobre os planos que eles têm para nós. E eu ali, sorrindo e concordando, mas por dentro, sentindo que estava afogando. Ela limpou as lágrimas que não paravam de cair. E o pior é que ele não tem culpa de nada. Ele é um cara maravilhoso. Ele me ama, me trata bem. Por que eu não consigo simplesmente amá-lo do jeito que deveria? Porque amor não é algo que a gente controla, Ju. Mariana disse suavemente. A gente não escolhe por quem se apaixona ou como se apaixona. E forçar algo que não existe não é justo nem com você nem com ele. Mas e se eu estiver confundindo as coisas? E se for só uma fase e uma confusão momentânea? Eu ia jogar tudo fora por causa disso? Ou talvez... Mariana escolheu as palavras cuidadosamente. Você esteja finalmente se permitindo sentir o que realmente sente, sem se preocupar com o que é esperado de você. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras. Mari, como você soube? Que era lésbica, quero dizer. Como foi esse processo para você? Mariana respirou fundo, lembrando-se do próprio caminho de descoberta. Não foi de uma hora para outra, foi gradual. Eu sempre senti que havia algo diferente, mas demorei para entender o quê. Quando eu namorava meninos, sempre achava que era legal, mas nunca sentia aquela conexão intensa que minhas amigas descreviam. Achava que era só porque não tinha encontrado a pessoa certa ainda. Ela puxou os joelhos para perto do corpo, abraçando as próprias pernas. Foi só depois que terminei com o Lucas que eu realmente me permiti questionar. Comecei a prestar atenção em como eu me sentia quando via certas mulheres, quando assistia filmes ou séries com personagens lésbicas, e então tudo começou a fazer sentido. Era como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. E sua família? Como reagiu? Meus pais levaram um tempo para processar, mas no fim, aceitaram. Disseram que só queriam que eu fosse feliz. Tive sorte nesse sentido, eu sei. Muita gente não tem esse apoio. Mariana olhou para Júlia. Mas cada jornada é diferente, Ju. A minha não vai ser igual à sua. Você pode descobrir que é lésbica, pode descobrir que é bissexual, pode descobrir que é pansexual. Ou pode descobrir que seus sentimentos por mim são específicos, que não têm a ver com gênero, mas com a pessoa. Não existe uma resposta única. Isso torna tudo ainda mais complicado. Júlia admitiu. Eu sei. Mas é também o que torna tudo mais real, mais humano. A gente não cabe em caixinhas perfeitas, Ju. A sexualidade é um espectro, e cada pessoa se encontra em um ponto diferente dele. Elas passaram o resto da tarde conversando. Mariana contou mais sobre sua própria jornada de autodescoberta, sobre os medos que enfrentou, sobre as relações que teve depois que se assumiu. Júlia ouvia atentamente, fazendo perguntas, tentando entender seus próprios sentimentos através das experiências da amiga. Eu marquei uma sessão com uma terapeuta. Júlia revelou quando já estava anoitecendo. Para quarta-feira, acho que preciso de ajuda profissional para processar tudo isso. Acho uma ótima ideia. Mariana sorriu, orgulhosa da coragem da amiga. Mas tem outra coisa. Júlia hesitou. Eu preciso conversar com o Rafael. Não posso continuar deixando ele na escuridão enquanto eu trabalho tudo isso. Não seria justo. Você vai contar tudo? Não tudo. Não ainda. Mas vou pedir um tempo. Vou dizer que preciso repensar algumas coisas antes do casamento. Ele merece pelo menos isso. Mariana concordou com a cabeça, embora sentisse uma pontada de medo. E se Júlia decidisse que estava errada? E se ela escolhesse seguir com Rafael?
enterrando esses sentimentos e a confissão de Mariana junto com eles, mas ela afastou esses pensamentos. Isso não era sobre ela, era sobre Júlia encontrar sua verdade, seu caminho, sua felicidade. Na segunda-feira, Júlia finalmente teve a conversa com Rafael. Eles se encontraram em um café perto do escritório dele, durante o horário de almoço. O lugar estava cheio, o que de certa forma ajudava, tornava menos provável que qualquer um dos dois fizesse uma cena. Rafael, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Júlia começou, suas mãos tremendo levemente em volta da xícara de café. Ele percebeu imediatamente o tom da conversa, e seu rosto ficou sério. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso de um tempo. Para pensar sobre o casamento, sobre nós, sobre tudo. O rosto de Rafael perdeu a cor. Como assim? Um tempo? Júlia, a gente tá noivo há 6 meses. O casamento é em dezembro. O que está acontecendo? Eu não sei explicar direito. É que eu tenho sentido que estou apenas seguindo um roteiro, sabe? Fazendo o que é esperado de mim, não necessariamente o que eu realmente quero. E não é justo com você casar comigo enquanto eu estou sentindo isso. Mas você me ama? Ele perguntou, sua voz quebrando um pouco. Júlia olhou diretamente nos olhos dele. Ela lhe devia pelo menos honestidade. Eu gosto muito de você, Rafa. Você é um cara incrível. Mas eu não sei se o que sinto é amor do tipo que deveria sentir por alguém com quem vou me casar. E eu preciso descobrir isso antes de dar um passo tão importante. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rafael. Tem outra pessoa? Júlia hesitou. Tecnicamente não tinha, não da forma que ele estava pensando. Mas havia outra pessoa ocupando seus pensamentos, seu coração. É complicado, não do jeito que você está pensando, mas eu preciso descobrir algumas coisas sobre mim mesma primeiro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. Algumas semanas, talvez. Eu sei que não é justo pedir isso, mas... Júlia, eu te amo. Se você precisa de tempo para ter certeza, eu vou esperar. Mas, por favor, seja honesta comigo. Se você decidir que não quer mais casar comigo, me diga. Não me deixe esperando por algo que não vai acontecer. Eu prometo. Ela respondeu, sua própria voz embargada. Eles se despediram com um abraço desconfortável. Júlia saiu do café, sentindo-se livre e culpada ao mesmo tempo. Ela havia dado o primeiro passo, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Na quarta-feira, Júlia teve sua primeira sessão de terapia. Doutora Patrícia era uma mulher na casa dos 50 anos, com um consultório aconchegante no bairro dos Jardins. Júlia contou tudo, sobre Rafael, sobre Mariana, sobre a confusão que sentia em relação à sua própria identidade. Júlia, o que você está passando é mais comum do que você imagina, doutora Patrícia disse gentilmente. Muitas pessoas passam a vida inteira sem questionar sua orientação sexual porque simplesmente seguem o que a sociedade espera delas. O fato de você estar se permitindo questionar isso já é um grande passo. Mas e se eu estiver só confundindo amizade com atração? E se eu estragar minha vida por causa de uma ilusão? Ou, a terapeuta contra-argumentou, e se você finalmente estiver se permitindo sentir algo real? Algo que você suprimiu por anos, porque não se encaixava na narrativa que você construiu para a sua vida? Júlia deixou a sessão com mais perguntas do que respostas, mas também com um senso de alívio. Havia alguém que a ouvia sem julgamentos, que a ajudaria a navegar por esse território desconhecido. Nas semanas seguintes, Júlia e Mariana se viram regularmente. Às vezes apenas conversavam, outras vezes assistiam séries ou filmes, tentando manter alguma normalidade na amizade enquanto lidavam com os sentimentos não resolvidos que pairavam entre elas. Não perde o próximo capítulo! Se inscreve no canal agora para acompanhar o que vai acontecer com Júlia e Mariana. Em uma dessas tardes, elas estavam no Parque Ibirapuera, caminhando ao redor do lago. Era um sábado ensolarado de abril, e o parque estava cheio de famílias, casais, grupos de amigos. Sabe o que é engraçado? Júlia disse enquanto caminhavam. Eu sempre olhava para casais e automaticamente assumia que eram héteros, homem e mulher. Era o único modelo que eu conhecia.
o único que eu conseguia imaginar para mim. Mas agora eu vejo casais de mulheres de mãos dadas e penso, por que isso nunca pareceu uma possibilidade para mim antes? Porque a gente cresce em uma sociedade que nos ensina que há apenas um jeito de amar, apenas um tipo de relacionamento válido. Mariana respondeu. Leva tempo para desaprender isso. Elas pararam perto de uma árvore, sentando-se na grama. O sol filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra. Mari, posso te fazer uma pergunta? Júlia virou-se para ela. Claro. Como é? Estar com uma mulher, quero dizer. Como é diferente de estar com um homem? Mariana pensou por um momento antes de responder. É difícil explicar porque cada pessoa é diferente, independente do gênero, mas para mim, há uma compreensão, uma sintonia que eu nunca senti com homens. É como se a gente falasse a mesma língua emocional, sabe? E fisicamente, é mais sobre conexão, sobre reciprocidade, sobre realmente se importar com o prazer e o bem-estar da outra pessoa. Júlia ouvia atentamente, seu coração acelerando. Eu fico pensando como seria beijar você. Ela admitiu de repente, suas bochechas corando. Desculpa, isso foi muito direto. Não. Mariana sorriu suavemente. Não pede desculpas por ser honesta. Mas, Ju, nós não podemos fazer isso. Não enquanto você ainda está noiva. Não enquanto você ainda está descobrindo suas próprias emoções. Não seria justo com nenhuma de nós. Eu sei. Júlia suspirou. Você tem razão. É só que, quanto mais tempo passa, mais certeza eu tenho dos meus sentimentos, e mais difícil fica ficar perto de você, sem poder te tocar, te beijar. Eu sei. Acredite. Eu sei. Mariana respondeu, sua voz carregada de emoção contida. Mas você precisa fazer isso do jeito certo. Precisa terminar com Rafael de verdade, não apenas pedir um tempo. Precisa ter certeza de quem você é e do que você quer, porque se a gente começar algo agora, sempre vai ter essa dúvida. Você está comigo porque me quer? Ou porque está fugindo da vida que tinha antes? Júlia sabia que Mariana estava certa, mesmo que seu coração gritasse o contrário, mas 2 semanas se passaram. Júlia continuou suas sessões de terapia, continuou se descobrindo, continuou questionando tudo o que sempre acreditou sobre si mesma. E quanto mais ela refletia, mais clara sua verdade se tornava. Ela não era hétero. Talvez nunca tivesse sido, e seus sentimentos por Mariana não eram confusão ou curiosidade. Eram amor. Um amor profundo, genuíno, assustador, transformador. E Rafael merecia alguém que o amasse completamente, sem reservas, sem dúvidas. E ela não era essa pessoa. Na primeira semana de maio, Júlia pediu para se encontrar com Rafael novamente. Dessa vez, ela foi até o apartamento dele. Sabia que seria uma conversa difícil, mas estava pronta. Oi, Ju. Ele a recebeu com um sorriso triste. Estava claro que ele vinha sofrendo durante essas semanas de tempo. Oi, Rafa. Obrigada por me receber. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro. Eu pensei muito nessas últimas semanas. Júlia começou, sua voz firme apesar do nervosismo. E eu cheguei a algumas conclusões importantes sobre mim mesma. Rafael se preparou para o que viria a seguir. Eu não posso casar com você, Rafa. E não é porque você não seja maravilhoso, porque você é. Você é gentil, atencioso, tem um futuro brilhante pela frente. Qualquer mulher seria sortuda em ter você. Mas você não é essa mulher, ele completou, lágrimas já formando em seus olhos. Não. Não porque não queira ser, mas porque eu descobri algo sobre mim que eu não sabia antes. Ou talvez soubesse, mas nunca tive coragem de admitir. Júlia respirou fundo. Eu acho que sou lésbica, Rafa. E eu sei que isso deve ser doloroso de ouvir. E me desculpa por ter demorado tanto para perceber. Mas eu estava tentando me encaixar em um molde que não era meu. Tentando ser a pessoa que todos esperavam que eu fosse. E no processo, acabei machucando você. E isso é a última coisa que eu queria. Rafael ficou em silêncio por um longo momento processando. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas surpreendentemente calma. É a Mariana, não é? Júlia ficou paralisada. Como você... Eu percebi. A forma como você fala dela,
Como seus olhos brilham quando está com ela. Eu só não queria admitir o que estava vendo. Me desculpa, Rafa. De verdade. Você não merecia passar por isso. Não. Ele concordou, limpando as lágrimas. Mas também não seria justo me casar com alguém que não me ama da forma que deveria. Então, de certa forma, você está fazendo a coisa certa. Mesmo que doa. Eles conversaram mais um pouco, acertando detalhes práticos. Cancelar o casamento, devolver presentes que já tinham recebido, comunicar às famílias. Era doloroso, mas necessário. Quando Júlia saiu do apartamento de Rafael, ela sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Era o início de algo novo, assustador, mas excitante. Era o início de finalmente ser ela mesma. Os dias seguintes ao término com Rafael foram uma montanha-russa emocional para Júlia. Havia alívio, liberdade, mas também culpa e medo do desconhecido. Ela havia passado anos construindo uma vida baseada em expectativas externas, e agora precisava descobrir quem realmente era quando todas essas expectativas eram removidas. A primeira pessoa que Júlia contou sobre o término foi naturalmente Mariana. Elas se encontraram em um café na Vila Madalena, uma tarde chuvosa de terça-feira. Eu terminei com o Rafael, Júlia anunciou assim que se sentou, antes mesmo de pedir qualquer coisa. Mariana parou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Quando? Sábado passado. Foi difícil, mas necessário. E ele foi incrível, até mais compreensivo do que eu merecia. Como você está se sentindo? Honestamente, aliviada, assustada, livre, tudo ao mesmo tempo. Júlia finalmente pegou o menu, mas não estava realmente olhando para ele. E eu preciso te pedir uma coisa. O quê? Eu preciso de mais tempo, Mari. Tempo para me descobrir, para entender quem eu sou sem estar em um relacionamento, sem estar tentando ser o que alguém espera de mim. Isso não significa que meus sentimentos por você mudaram, porque não mudaram. Mas eu preciso fazer essa jornada por mim mesma primeiro. Mariana sentiu uma mistura de decepção e orgulho. Decepção porque uma parte dela esperava que, assim que Júlia terminasse com Rafael, elas pudessem finalmente estar juntas. Mas orgulho porque Júlia estava fazendo a escolha certa, a escolha corajosa. Eu entendo completamente, Ju, e você está certa. Essa é uma jornada que você precisa fazer por você mesma, não por mim ou por qualquer outra pessoa. Obrigada por entender. Júlia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Eu estava com medo de que você achasse que eu estava te rejeitando. Você não está me rejeitando. Você está se priorizando. E isso é lindo. Mariana estendeu a mão por cima da mesa e Júlia a segurou. Se essa história está tocando seu coração, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreve no canal. Histórias reais de amor e coragem merecem ser compartilhadas. Nas semanas seguintes, Júlia embarcou em uma jornada de autodescoberta. Ela começou pesquisando online, lendo blogs e artigos de outras mulheres que haviam descoberto sua sexualidade mais tarde na vida. Encontrou comunidades no Reddit e em fóruns brasileiros onde pessoas compartilhavam suas experiências. Havia algo profundamente confortante em ler histórias de outras pessoas que haviam passado por processos similares. Mulheres que haviam sido casadas com homens, que tinham filhos, que haviam vivido vidas inteiras baseadas em uma identidade que não era verdadeiramente delas, e que, eventualmente, encontraram a coragem de ser autênticas. Júlia também começou a explorar a cena LGBTQ+, de São Paulo. Foi sozinha, pela primeira vez, a um bar lésbico em Pinheiros. Seu coração batia forte quando entrou, uma mistura de nervosismo e excitação. O lugar estava cheio, música tocando, grupos de mulheres conversando, rindo, dançando. Ela se sentou no bar e pediu uma cerveja. Uma mulher ao seu lado, percebendo que ela parecia perdida, iniciou uma conversa. Primeira vez aqui? A mulher perguntou com um sorriso amigável. Ela tinha cabelos curtos coloridos de roxo e vários piercings. É tão óbvio assim, Júlia riu nervosamente. Um pouco. A mulher estendeu a mão. Sou a Tati. Bem-vinda ao melhor bar lésbico de São Paulo. Elas conversaram por horas. Tati era DJ.
Tinha 32 anos e estava assumida desde os 18. Ela apresentou Júlia a algumas amigas, e pela primeira vez, Júlia se sentiu parte de uma comunidade. Havia algo libertador em estar em um espaço onde não precisava explicar, onde podia simplesmente ser. Você está com aquela cara de quem acabou de sair do armário. Uma das amigas de Tati, chamada Bianca, comentou com um sorriso compreensivo. É tão óbvio. Júlia perguntou, já sabendo a resposta. Baby gay vibes. Bianca riu. Mas isso é lindo. Você está no começo de uma jornada incrível de autodescoberta. Júlia começou a frequentar o bar regularmente. Fez amigas, ouviu histórias, aprendeu sobre a cultura LGBTQ+, sobre os desafios e alegrias de ser uma mulher queer no Brasil. Era como se um mundo inteiro que sempre existiu, mas que ela nunca havia visto, de repente se abrisse para ela. Durante esse período, Júlia e Mariana mantiveram contato, mas com um respeito cuidadoso pelos limites que Júlia havia estabelecido. Elas se viam ocasionalmente para café ou almoço, conversavam sobre como estavam, mas Mariana fazia questão de dar espaço para Júlia explorar sua nova identidade sem pressão. Uma tarde, Júlia estava no apartamento de Mariana, contando sobre suas aventuras recentes na cena lésbica de São Paulo. Mariana ouvia com um sorriso, feliz por ver a amiga tão animada, tão livre. Eu conheci uma menina na semana passada, Júlia disse de repente, e Mariana sentiu seu coração apertar. Ela é DJ, muito legal. E ela me convidou para sair. E você vai? Mariana perguntou, mantendo a voz neutra. Não sei. Quero dizer, ela é legal e tudo, mas... Júlia parou, olhando diretamente para Mariana. Não é você. O ar entre elas ficou denso. Semanas de distância cuidadosa, de respeito aos limites estabelecidos, tudo parecia evaporar naquele momento. Ju... Mariana começou. Eu sei. Eu disse que precisava de tempo. E eu preciso. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Na verdade, quanto mais tempo passa, mais certeza eu tenho. Júlia se levantou do sofá, andando até a janela. Eu saio com outras mulheres, converso, rio, me divirto. Mas sempre eu me pego pensando, eu queria que a Mari estivesse aqui, ou eu preciso contar isso para a Mari. Você está em todos os meus pensamentos, em todos os meus momentos. Mariana se levantou também, caminhando até ficar atrás de Júlia. Você não sabe o quanto é difícil para mim ouvir isso, e não poder te abraçar, te beijar, te dizer o quanto eu também penso em você o tempo todo. Júlia se virou, e elas ficaram ali, a poucos centímetros uma da outra. A tensão era palpável, o ar carregado de tudo o que não estava sendo dito. Quanto tempo mais você precisa? Mariana perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu não sei. Eu só sei que quando estamos juntas tudo parece certo. Mas eu também sei que preciso ser capaz de me sustentar sozinha antes de poder estar com alguém de verdade. Não quero que você seja uma muleta, Mari. Não quero que você seja só uma transição entre a vida que eu tinha e a vida que quero ter. Você nunca seria uma muleta para mim, Ju. Mas eu posso ser para mim mesma. Eu passei anos dependendo de um relacionamento para me definir. Primeiro meus namorados na faculdade, depois Rafael. Eu preciso descobrir quem é Júlia quando Júlia está sozinha, entende? Mariana entendeu. Era doloroso, mas ela entendeu. Elas se afastaram uma da outra, o momento passando sem um toque, sem um beijo. Mas ambas sabiam que algo havia mudado novamente. O tempo estava se esgotando. Logo, muito logo, elas teriam que tomar uma decisão sobre o que fazer com todos esses sentimentos. Em junho, Júlia teve uma conversa importante com seus pais. Ela os convidou para jantar em seu apartamento um sábado à noite. Preparou a comida favorita deles, lasanha à bolonhesa da receita da avó, e esperou o momento certo durante a sobremesa. Pai, mãe, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante, ela começou, seu coração disparando. Dona Maria e seu João trocaram olhares preocupados. É sobre o Rafael, querida? A gente soube que vocês terminaram. Dona Maria disse gentilmente. É, mas não é só sobre isso. É sobre o motivo pelo qual terminamos. Júlia respirou fundo. Eu descobri algo sobre mim mesma. Algo que eu acho que sempre esteve lá, mas que eu nunca tive coragem de enfrentar.
Ela olhou para os pais, vendo amor e preocupação em seus rostos. Eu sou lésbica, e eu sei que isso pode ser uma surpresa. Pode ser difícil de entender porque eu sempre namorei homens, mas é quem eu realmente sou, e eu não podia mais viver uma mentira. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Dona Maria tinha lágrimas nos olhos, e Júlia não conseguia decifrar se eram de tristeza ou outra emoção. Filha, seu João finalmente falou, sua voz embargada. Você acha que a gente não sabia? Júlia arregalou os olhos. O quê? Querida, a gente é seus pais. A gente conhece você desde que você nasceu. Dona Maria se levantou e abraçou a filha. A gente via como você olhava para certas mulheres, como você reagia a certos temas. A gente só estava esperando você se sentir confortável para contar. As lágrimas finalmente caíram livremente pelo rosto de Júlia. Vocês não estão bravos? Decepcionados? Decepcionados? Júlia, a única coisa que nos decepcionaria seria se você não fosse feliz, se não vivesse sua verdade. Seu João se juntou ao abraço. A gente te ama, filha. Não importa quem você ame, a gente sempre vai te apoiar. Foi um momento de cura profunda para Júlia. Ela havia construído tanto medo em sua cabeça sobre como seria essa conversa, mas a realidade foi muito melhor do que qualquer cenário que havia imaginado. E a Mariana? Dona Maria perguntou quando se separaram do abraço. É ela, não é? Júlia ficou surpresa novamente. Como vocês... Minha filha, pelo amor de Deus. Dona Maria riu através das lágrimas. A forma como você fala dela, como seus olhos brilham quando ela está por perto. Eu via isso mesmo quando você estava com o Rafael. É complicado, Júlia admitiu. Eu preciso me encontrar primeiro antes de poder estar com ela de verdade. E está certo você fazer isso. Seu João concordou. Mas não deixa o medo te impedir de ser feliz quando chegar a hora certa. Aquela noite foi um ponto de virada para Júlia. Com o apoio de sua família, ela se sentiu mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Essa história está apenas começando. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. Em julho, Júlia decidiu que estava pronta para dar mais um passo. Ela tinha explorado a comunidade LGBTQ+, tinha saído com algumas mulheres, nada sério, apenas conhecendo pessoas. Tinha feito terapia, tinha o apoio de sua família. Agora era a hora de ser completamente honesta sobre quem ela era, publicamente. Ela criou um post no Instagram. Uma foto dela sorrindo, com uma legenda sincera sobre sua jornada de autodescoberta. Falou sobre terminar o noivado, sobre descobrir sua sexualidade, sobre a importância de viver autenticamente. Terminou com uma citação que havia lido em um blog. Não há liberdade maior do que ser completamente você mesmo. As respostas foram esmagadoramente positivas. Amigas de faculdade, colegas de trabalho, conhecidos distantes, todos mandaram mensagens de apoio. Houve alguns comentários negativos, é claro, mas eram facilmente ignoráveis comparados à onda de amor que recebeu. Mariana comentou no post: orgulhosa de você por sua coragem. Você inspira. Aquele coração roxo, a cor da bandeira lésbica, não passou despercebido por Júlia. 2 semanas depois, Júlia acordou em um sábado e percebeu algo. Ela estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Ela tinha uma vida que era verdadeiramente dela. Amigos que a aceitavam, família que a apoiava, um emprego que amava e, acima de tudo, uma compreensão clara de quem ela era. E ela estava pronta. Pronta para dar o próximo passo. Pronta para parar de esperar e começar a viver. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Mariana. Você pode vir aqui hoje à noite? Preciso conversar com você. A resposta veio rápido. Claro. Que horas? 19 horas? Estarei aí. Júlia passou o dia inteiro nervosa e animada ao mesmo tempo. Limpou o apartamento, preparou um jantar simples, mas gostoso, colocou uma playlist de músicas que gostava, tomou um banho demorado, escolheu uma roupa com cuidado. Nada muito elaborado, apenas uma calça jeans e uma blusa branca simples que ela sabia que ficava bem nela. Quando o interfone tocou às 19 horas em ponto, seu coração estava batendo tão forte
que ela tinha certeza de que Mariana poderia ouvi-lo assim que entrasse. Mariana apareceu na porta com uma garrafa de vinho e um sorriso um pouco ansioso. Ela também havia se arrumado com cuidado. Um vestido leve de verão em tons de verde que realçava seus olhos. "Oi", Júlia disse, sua voz saindo mais suave do que pretendia. "Oi", Mariana respondeu entrando no apartamento. Elas jantaram, conversando sobre coisas cotidianas, trabalho, amigos em comum, a última série que cada uma estava assistindo. Mas havia uma tensão subjacente, uma antecipação do que estava por vir. Depois do jantar, elas se mudaram para a sala. Júlia serviu o vinho, e elas se sentaram no sofá, com uma distância cuidadosa entre elas. "Então", Mariana começou. "Você disse que precisava conversar comigo?" Júlia colocou sua taça na mesinha de centro e se virou completamente para Mariana. "Esses últimos meses foram os mais intensos, mais transformadores da minha vida. Eu me descobri de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. E através de tudo isso você esteve lá, não como uma pressão, não como uma expectativa, mas como uma presença constante, um porto seguro." Mariana ouvia em silêncio, seu coração acelerando. "E eu percebi algo. Eu posso ser feliz sozinha, eu posso me sustentar, me amar, viver uma vida plena sem estar em um relacionamento. Eu provei isso para mim mesma nesses meses." Júlia pegou a mão de Mariana. "Mas eu também percebi que não quero estar sozinha. Não porque preciso de alguém para me completar, mas porque quero compartilhar minha vida com alguém que me entende, que me aceita, que me ama pelo que eu realmente sou." Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Mariana. "E essa pessoa é você, Mari. Sempre foi você. Eu amo você. Não como uma amiga, não como uma confusão, mas como alguém que eu quero acordar ao lado todos os dias, alguém com quem eu quero construir uma vida, alguém com quem eu quero envelhecer, Ju." Mariana mal conseguia falar. "Eu sei que pedi tempo, e você me deu. Eu sei que fui cautelosa, e você respeitou isso. Mas agora eu estou pronta. Se você ainda me quiser, se seus sentimentos não mudaram, eu gostaria de tentar, para valer dessa vez." Mariana não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou e, finalmente, depois de meses de espera, de contenção, de respeito aos limites, ela beijou Júlia. Foi um beijo suave a princípio, hesitante, como se as duas ainda não acreditassem que estava realmente acontecendo. Mas então aprofundou-se, carregado com meses de sentimentos reprimidos, de esperança, de amor. Quando finalmente se separaram, ambas estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Meus sentimentos nunca mudaram", Mariana disse, segurando o rosto de Júlia entre as mãos. "Nem por um segundo. Eu te amo, Ju. Sempre amei." Elas se beijaram novamente, e pela primeira vez em meses, Júlia se sentiu completamente em paz. Ela havia encontrado seu caminho, sua verdade, seu lar, e estava nos braços de Mariana. Os primeiros meses de namoro de Júlia e Mariana foram uma mistura de descobertas, alegrias e alguns desafios inesperados. Elas haviam esperado tanto tempo para estarem juntas que, quando finalmente aconteceu, era quase surreal. Era agosto, e São Paulo estava em seus dias mais frios do ano. As manhãs começavam com neblina densa, e as noites pediam cobertores quentes e chocolate quente. Júlia passou a passar mais tempo no apartamento de Mariana, ou Mariana no dela. Elas cozinhavam juntas, assistiam filmes enroladas no sofá, conversavam por horas sobre tudo e nada. "Sabe o que é engraçado?" Júlia disse uma noite, enquanto estavam deitadas no sofá, Mariana acariciando seus cabelos. "A gente já se conhecia tão bem como amigas que não teve aquela fase estranha de conhecer a outra pessoa. Eu já sabia suas manias, suas preferências, seus medos. Mas há uma diferença entre conhecer alguém como amiga e conhecer como parceira", Mariana respondeu pensativa. "São camadas diferentes de intimidade, verdade. Tipo, eu não sabia que você ronca levemente quando dorme de barriga pra cima", Júlia provocou. "Eu não ronco." Mariana fingiu indignação, fazendo cócegas em Júlia, que riu e tentou se defender. Era nesses momentos de leveza e cumplicidade que Júlia percebia o quanto havia mudado.
6 meses atrás, ela estava planejando um casamento com um homem que gostava, mas não amava de verdade. Agora, ela estava construindo uma vida com alguém que a fazia sentir completa de uma forma que nunca havia experimentado. Se essa história está mexendo com você, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre amor verdadeiro. E se inscreve no canal para os próximos capítulos. Mas nem tudo era fácil. Havia momentos em que Júlia se pegava questionando se estava sendo lésbica do jeito certo, se pertencia realmente à comunidade LGBTQ+, já que havia passado tanto tempo se identificando como hétero. Uma noite, depois de um evento LGBTQ+, que haviam frequentado juntas, Júlia estava particularmente quieta no caminho de volta para casa. O que foi? Mariana percebeu. Você mal falou desde que saímos do evento. É que... Júlia hesitou. Teve uma menina lá que me perguntou quanto tempo eu estava assumida. Quando eu disse que tinha sido há apenas alguns meses, ela deu uma risadinha e disse algo tipo, "Baby lesbian, que fofo." E eu sei que ela não quis ser maldosa, mas me fez sentir tipo... Não sei, como se eu não fosse lésbica de verdade, como se fosse só uma fase ou algo assim. Mariana parou o carro e segurou a mão de Júlia. Ju, olha pra mim. Não existe um jeito certo de ser lésbica. Não existe um cronograma ou um requisito de tempo. Você descobriu sua sexualidade quando foi o momento certo para você. E isso não te faz menos válida do que alguém que se assumiu aos 15 anos. Mas e se as pessoas pensarem que eu sou só uma hétero experimentando? Ou que eu vou voltar para homens eventualmente? Então essas pessoas não te merecem na vida delas, Mariana disse com firmeza. Júlia, você lutou tanto para chegar onde está. Você terminou um noivado, enfrentou sua família, se assumiu publicamente. Ninguém tem o direito de questionar a validade da sua identidade. Júlia assentiu, lágrimas nos olhos. Como você lida com isso? Com os julgamentos? Com as pessoas que não entendem? Honestamente, nem sempre bem. Ainda tem dias em que comentários ignorantes me afetam. Mas eu aprendi que a opinião de pessoas que não me conhecem, que não vivem minha vida, não define quem eu sou. Mariana limpou uma lágrima que escorria pelo rosto de Júlia. E você vai aprender isso também. Leva tempo, mas você vai chegar lá. Aquela conversa fortaleceu ainda mais o vínculo entre elas. Júlia percebeu que não estava apenas namorando Mariana. Ela estava com alguém que entendia as nuances e desafios de ser uma mulher queer no Brasil. Alguém que podia guiá-la através das águas ainda desconhecidas dessa nova identidade. Em setembro, chegou o momento de Júlia e Mariana oficializarem o relacionamento para o círculo social mais amplo. Elas decidiram fazer um jantar no apartamento de Mariana, convidando amigos próximos. Júlia estava nervosa. Embora a maioria de seus amigos soubesse que ela havia terminado com Rafael e se assumido como lésbica, nenhum deles sabia ainda sobre ela e Mariana. E se eles acharem estranho? Júlia perguntou enquanto arrumavam a mesa. Tipo, eu terminei um noivado de 6 meses com o Rafael e 4 meses depois estou namorando minha melhor amiga. Pode parecer rápido demais. Ju, quem te conhece de verdade sabe que você não tomou essa decisão de forma leviana. E se alguém julgar, problema deles. Mariana a tranquilizou. Mas Júlia podia ver que ela também estava um pouco ansiosa. Os primeiros convidados a chegar foram Camila e Pedro, um casal de amigos da faculdade que eram próximos tanto de Júlia quanto de Mariana. Quando entraram e viram a mesa posta para um jantar mais íntimo, Camila arqueou uma sobrancelha. Tá, o que vocês duas estão aprontando? Esse clima tá muito romântico para ser só um jantar entre amigas. Ela brincou, mas havia um lampejo de suspeita em seus olhos. Logo chegaram mais alguns amigos. Tati, a DJ que Júlia havia conhecido no bar lésbico, Lucas, colega de trabalho de Mariana, e Ana, uma amiga de longa data de Júlia. Quando todos estavam sentados à mesa, comendo a lasanha que haviam preparado juntas, Mariana e Júlia trocaram olhares. Era a hora. Então, a gente convidou vocês aqui hoje porque temos um anúncio a fazer. Júlia começou, sua mão encontrando a de Mariana por baixo da mesa. Vocês vão abrir um negócio juntas? Pedro chutou, arrancando risadas de alguns. Não exatamente. Mariana sorriu. A verdade é que a Ju e eu estamos namorando. Houve um momento de silêncio enquanto a informação era processada.
Então Camila praticamente gritou: Eu sabia! Eu disse para o Pedro semana passada que vocês tinham cara de casal apaixonado. Não disse, amor. Pedro riu e confirmou. Gente, sério, a gente está tão feliz por vocês. Ana se levantou para abraçar as duas. Vocês ficam perfeitas juntas. E olha, isso não é surpresa para ninguém que presta atenção. As reações foram todas positivas. Houve abraços, brinde com vinho, piadas sobre como elas haviam demorado tanto para perceber o óbvio. Júlia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Esses eram seus amigos, suas pessoas, e eles a apoiavam. Depois que todos foram embora e elas estavam limpando a cozinha juntas, Júlia abraçou Mariana por trás. Obrigada, ela murmurou contra o pescoço de Mariana. Por quê? Por ser paciente comigo, por esperar até eu estar pronta, por me fazer sentir segura para ser quem eu realmente sou. Mariana se virou nos braços de Júlia e a beijou suavemente. Você não precisa me agradecer por amar você, Ju. É a coisa mais fácil que eu já fiz. Em outubro, chegou o aniversário de Mariana, 29 anos. Júlia queria fazer algo especial, algo que mostrasse o quanto Mariana significava para ela. Ela organizou uma surpresa, um fim de semana em uma pousada romântica em Campos do Jordão. Era uma cidade nas montanhas de São Paulo, conhecida por seu clima frio e arquitetura europeia. Perfeito para um fim de semana aconchegante. Quando Júlia revelou a surpresa na manhã de sexta-feira, Mariana ficou sem palavras. Você fez isso para mim? Seus olhos brilhavam. Fiz. A gente merece uns dias só nossas, longe de tudo e de todos. Júlia beijou sua testa. A viagem foi mágica. Elas caminharam de mãos dadas pelas ruas charmosas da cidade, visitaram a cervejaria local, comeram chocolate quente com fondue. À noite, ficavam na lareira da pousada, conversando e rindo, completamente imersas uma na outra. Na noite do aniversário de Mariana, Júlia preparou uma surpresa final. Ela havia trazido consigo um pequeno álbum de fotos que havia montado. Fotos delas ao longo dos anos de amizade, desde a faculdade até os dias atuais. Na última página, havia uma foto recente delas duas, com uma legenda escrita à mão: de amigas a amores. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não tem pressa, não tem regras, apenas tem que ser real. Te amo, Mari, para sempre e além. Mariana chorou lendo cada página, relembrando momentos que haviam compartilhado, vendo a evolução do relacionamento através das imagens. Eu vou guardar isso para sempre, ela disse, abraçando Júlia com força. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. A gente demorou 10 anos para chegar aqui, mas valeu cada segundo, Júlia respondeu. Naquela noite, deitadas juntas na cama aconchegante da pousada, ouvindo a chuva leve bater no telhado, elas conversaram sobre o futuro. Onde você se vê daqui a 5 anos? Mariana perguntou, brincando com os dedos de Júlia. Honestamente, eu me vejo com você. Não sei exatamente onde ou como, mas eu sei que quero você ao meu lado. Talvez a gente more junto. Talvez a gente tenha um cachorro. Talvez a gente esteja planejando alguma aventura maluca. Júlia sorriu. E você? Mesma coisa. Eu sempre quis construir uma vida com alguém que realmente me entendesse, que me desafiasse, que me fizesse querer ser melhor. E você é essa pessoa, Ju. Mariana pausou. Mas eu não quero te apressar. Eu sei que você ainda está descobrindo muita coisa sobre si mesma. Eu sei. Mas uma coisa que eu já descobri com certeza absoluta é que eu te amo e que quero construir um futuro com você. Era uma promessa, um compromisso. Não um compromisso legal ou formal, mas algo mais profundo, um compromisso do coração. A história está ficando cada vez mais emocionante. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Novembro trouxe novos desafios. A família de Rafael estava organizando um casamento. A irmã mais nova dele. E Júlia recebeu um convite. Ela ficou surpresa. Esperava que, depois de tudo, a família dele não quisesse mais nada com ela. Mas a irmã de Rafael, Beatriz, ligou pessoalmente. Ju, eu sei que as coisas terminaram de forma difícil entre você e meu irmão. Mas você sempre foi importante para a nossa família. E eu gostaria muito que você estivesse no meu casamento. Júlia estava dividida.
Ir significaria enfrentar Rafael pela primeira vez desde o término. Enfrentar toda a família dele, que provavelmente sabia dos motivos da separação. Você acha que eu deveria ir? Ela perguntou a Mariana naquela noite. Depende. Você quer ir? Você se sente confortável com isso? Não sei. Parte de mim sente que devo isso a Beatriz. A gente sempre foi próxima. Mas parte de mim tem medo de como vai ser. Então talvez a pergunta seja: você se arrepende de ter terminado com Rafael? Mariana perguntou cuidadosamente. Não, nem por um segundo. Júlia respondeu sem hesitar. Foi a melhor decisão que já tomei. Então vá. Se você quer estar lá pela Beatriz, vá. Não deixe o medo te impedir de fazer algo que você quer. No final, Júlia decidiu ir. E não só isso. Ela decidiu ir com Mariana como sua acompanhante. O casamento era em um sábado de final de novembro. Júlia estava nervosa quando chegou ao local com Mariana ao seu lado. Ela escolheu um vestido elegante, mas discreto. E Mariana estava linda em um macacão preto sofisticado. Quando entraram no salão, alguns olhares se viraram. Júlia viu reconhecimento, surpresa e, em alguns casos, desaprovação nos rostos de pessoas que conhecia. Mas ela manteve a cabeça erguida, a mão de Mariana firme na dela. Beatriz as recebeu com um abraço caloroso. Júlia, você veio e trouxe a Mariana, certo? Ela sorriu genuinamente. Fico feliz que vocês duas estejam aqui. Durante o coquetel antes da cerimônia, Rafael apareceu. Júlia o viu primeiro e sentiu seu estômago revirar, mas ele se aproximou com um sorriso pequeno, educado. Oi, Ju. Oi, Mariana. Ele cumprimentou as duas. Oi, Rafa. Parabéns pela irmã. Ela está radiante. Júlia respondeu, mantendo o tom leve. Obrigado. Olha, eu só queria dizer... Eu fico feliz por você. De verdade. Você merece ser feliz. Ele olhou brevemente para Mariana e depois de volta para Júlia. E eu tô bem também. Conheci alguém. Então, tá tudo certo entre a gente. Foi um momento de fechamento que Júlia não sabia que precisava. Eles conversaram por mais alguns minutos. Trivialidades sobre trabalho e vida, antes de Rafael se desculpar para cumprimentar outros convidados. Você está bem? Mariana perguntou depois. Estou. Na verdade, estou ótima. Júlia sorriu. Foi bom ver que ele também seguiu em frente. Tira um peso que eu nem sabia que estava carregando. O casamento foi lindo, e Júlia e Mariana dançaram juntas na pista de dança, não se importando com os olhares. Algumas pessoas vieram cumprimentá-las, curiosas, mas educadas. Outras as ignoraram completamente. Mas nada disso importava. Elas tinham uma a outra, e era tudo o que precisavam. Quando chegou dezembro, Júlia fez um balanço do ano que estava terminando. 12 meses atrás, ela estava em um lugar completamente diferente em sua vida. Noiva, vivendo uma mentira, infeliz, sem nem mesmo perceber completamente. Agora, ela tinha clareza, tinha autenticidade, tinha amor verdadeiro, tinha uma comunidade que a apoiava e uma família que a aceitava. Esse foi o ano mais transformador da minha vida. Ela disse a Mariana em uma noite de dezembro, enquanto decoravam uma pequena árvore de Natal no apartamento de Mariana. E que ano vem pela frente? Mariana colocou a estrela no topo da árvore. A gente vai passar o Natal juntas pela primeira vez como casal. Minha mãe já está animada. Ela basicamente te adotou como parte da família. Júlia riu. E meus pais querem conhecer você melhor. Eles estão adorando ver como eu estou feliz. Júlia abraçou Mariana por trás, descansando o queixo em seu ombro. Obrigada por esse ano, Mari. Por tudo. A gente fez isso juntas. Mariana virou-se para beijá-la. E vamos fazer muito mais juntas nos anos que vêm. Era uma promessa. Uma promessa de futuro, de amor, de parceria. E Júlia nunca havia tido tanta certeza de algo em toda a sua vida. Janeiro trouxe o verão paulistano em toda a sua intensidade. Dias quentes, tardes de tempestade súbita, noites úmidas que pediam ventilador ligado e janelas abertas. Júlia e Mariana começaram o ano novo juntas, em uma festa na casa de amigos em comum,
onde beijaram à meia-noite enquanto fogos explodiam no céu de São Paulo. Ano novo, vida nova, Júlia brindou, seus olhos brilhando à luz das velas que decoravam a varanda onde estavam. Tecnicamente, sua vida nova começou ano passado, Mariana provocou com um sorriso. Verdade. Então, esse é o ano de consolidar essa vida nova. De viver plenamente, sem medo, sem reservas. E foi exatamente isso que fizeram. Em fevereiro, durante o carnaval, elas foram juntas para um bloco LGBTQ+, na Vila Madalena. A avenida estava lotada de pessoas celebrando, fantasiadas com cores vibrantes, glitter por toda a parte. Júlia nunca havia se sentido tão livre. Ela dançou, riu, beijou Mariana no meio da multidão sem se preocupar com quem estava vendo. Ano passado, nessa época, eu estava escolhendo vestidos de noiva. Júlia comentou durante uma pausa para água e sombra. Hoje eu tô aqui, fantasiada de sereia, beijando minha namorada no meio de um bloco. A vida realmente muda rápido. Arrependida? Mariana perguntou, mesmo sabendo a resposta. Nunca. Essa versão de mim é quem eu sempre deveria ter sido. Março marcou um ano desde aquela noite chuvosa em que tudo mudou. Júlia e Mariana decidiram comemorar voltando ao apartamento de Mariana e assistindo a mesma série que assistiam naquela noite fatídica. A gente deveria agradecer aos roteiristas dessa série, Júlia brincou, enquanto se acomodavam no sofá, na mesma posição de um ano atrás. Se não fosse por aquela cena, eu talvez nunca tivesse tido coragem de dizer o que sentia. Ou talvez você tivesse, só mais tarde. Mariana passou o braço por seus ombros. Eu acredito que algumas coisas são inevitáveis. A gente estava destinada a chegar aqui eventualmente. Você acredita em destino? Eu acredito que algumas pessoas são feitas para estar juntas, e eu acho que você e eu somos essas pessoas. Se você acredita no poder do amor verdadeiro, deixa seu like e se inscreve no canal. Essa história está chegando ao final, mas você não vai querer perder. Em abril, Júlia recebeu uma proposta de trabalho inesperada. Uma grande agência de publicidade estava oferecendo uma posição de diretora de arte, uma promoção significativa, com um ótimo salário. O problema? Era em uma cidade diferente, Rio de Janeiro. 2 anos atrás eu teria aceito sem pensar 2 vezes. Júlia disse a Mariana naquela noite, a carta de oferta na mesa entre elas. Era exatamente o tipo de oportunidade que eu sempre quis. E agora? Mariana perguntou, tentando manter a voz neutra, mas Júlia podia sentir a tensão nela. Agora eu tenho você. Tenho uma vida aqui. E não sei se uma promoção vale deixar tudo isso para trás. Mariana ficou quieta por um momento, claramente lutando com algo internamente. Finalmente ela falou. Ju, eu nunca vou querer ser a razão de você não seguir seus sonhos. Se essa é uma oportunidade que você realmente quer, você deveria considerar seriamente. Mas e a gente? A gente dá um jeito. Relacionamentos à distância funcionam para muitas pessoas. E não é tão longe assim. É um voo de 1 hora. A gente pode se ver nos fins de semana. Mariana estava claramente tentando convencer a si mesma tanto quanto a Júlia. Júlia olhou para a mulher que amava, viu o esforço que ela estava fazendo para ser apoiadora mesmo estando claramente assustada com a ideia de ficarem separadas. Júlia disse lentamente, uma ideia formando em sua cabeça. Você poderia vir comigo. Mariana arregalou os olhos. O quê? Pensa bem. Você trabalha como designer gráfica freelancer. Você pode fazer isso de qualquer lugar. O Rio tem uma cena artística incrível. Você teria ainda mais oportunidades lá. E nós estaríamos juntas. Ju, você está sugerindo que a gente se mude junto? Para outra cidade? Por que não? A gente basicamente já mora junto. Metade das suas coisas está no meu apartamento. E metade das minhas está no seu. E eu não quero estar longe de você, Mari. Não agora. Não quando a gente finalmente está construindo algo real. Mariana processou isso por um momento. Era um grande passo. Mudar de cidade. Começar uma vida totalmente nova juntas. Mas quando pensou sobre isso, percebeu que não tinha medo. Com Júlia, ela se sentia capaz de qualquer coisa. Ok. Ela finalmente disse, um sorriso crescendo em seu rosto. Vamos fazer isso. Vamos para o Rio.
As próximas semanas foram uma loucura de planejamento. Júlia aceitou a oferta de emprego. Elas começaram a procurar apartamentos no Rio, visitando alguns nos fins de semana. Comunicaram a famílias e amigos sobre a mudança. Foi excitante e aterrador ao mesmo tempo. Vocês têm certeza disso? Dona Maria perguntou durante um almoço de domingo. É uma mudança grande, meninas. A gente tem certeza, mãe. Júlia segurou a mão de Mariana sobre a mesa. É uma aventura, e queremos viver ela juntas. Vocês são tão jovens ainda. Seu João comentou, mas havia um sorriso orgulhoso em seu rosto. Aproveitem enquanto podem. Vivam, experimentem, sejam felizes. Em maio, elas finalmente encontraram o apartamento perfeito. Um loft em Santa Teresa, com vista para a Bahia, cheio de luz natural. Era um pouco acima do orçamento, mas elas decidiram que valia a pena. Seria o primeiro lar verdadeiro delas juntas. A mudança foi marcada para julho. Até lá, havia muito o que fazer. Desfazer-se de coisas, embalar o que ia com elas, despedir-se de São Paulo. Em junho, seus amigos organizaram uma festa de despedida. Foi uma noite emocional, cheia de abraços, lágrimas e promessas de visitas frequentes. Vocês vão fazer sucesso no Rio, Camila disse abraçando as duas, e vão viver esse amor lindo que vocês têm. Só não se esqueçam dos amigos de São Paulo, Pedro brincou. Como poderíamos? Júlia respondeu. Vocês são parte da história de como chegamos aqui. Tati, a DJ que havia sido uma das primeiras amigas de Júlia na comunidade LGBTQ+, teve uma conversa particular com ela antes de ir embora. Você sabe que é uma inspiração, né? Tati disse. Ver você ter a coragem de mudar toda a sua vida, de ser autêntica, de lutar pelo que você quer. Isso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu só fiz o que precisava para ser feliz. Júlia respondeu humildemente. Exatamente. E isso não é pouca coisa. Tati a abraçou forte. Cuida da Mari, tá? Ela é especial. Eu sei. E vou cuidar, sempre. A última semana em São Paulo foi agridoce. Júlia e Mariana visitaram lugares que eram significativos para elas. O café onde tiveram inúmeras conversas, o parque onde caminhavam, o bar onde celebravam pequenas vitórias. Vai ter saudade? Mariana perguntou enquanto caminhavam pela Vila Madalena uma última vez. Sim, mas também estou animada. É como fechar um capítulo para começar outro. E esse novo capítulo tem você, então já começa maravilhoso. No dia da mudança, o caminhão de mudanças estava carregado com suas vidas embaladas em caixas. Os pais de ambas estavam lá para se despedir. Cuidem uma da outra, Dona Maria disse, abraçando primeiro Júlia e depois Mariana. E voltem para visitar sempre. A gente volta, mãe, prometo. Júlia tinha lágrimas nos olhos. A viagem até o Rio levou cerca de 6 horas de carro. Elas foram no carro de Mariana, com algumas caixas adicionais no banco de trás, cantando junto com músicas no rádio, parando no meio do caminho para comer em um restaurante na estrada. Quando finalmente chegaram ao Rio, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Elas estacionaram em frente ao prédio novo e apenas ficaram sentadas por um momento, absorvendo a realidade. Então, a gente mora no Rio agora, Júlia disse, quase não acreditando. A gente mora no Rio, Mariana repetiu pegando a mão dela. Juntas, juntas. Os primeiros meses no Rio foram de adaptação. Júlia mergulhou no novo trabalho, descobrindo que adorava o ambiente criativo e desafiador da agência. Mariana estabeleceu uma rede de clientes no Rio, sua reputação como designer freelancer crescendo rapidamente. Eles exploraram a cidade juntas nos fins de semana. Praias do Rio, o Pão de Açúcar, as escadarias de Selarón, bares em Lapa, cafés em Ipanema. Fizeram novos amigos, alguns no trabalho, outros na comunidade LGBTQ+ carioca. Eu nunca me senti tão viva, Júlia disse uma noite, enquanto estavam na varanda do apartamento, vendo as luzes da cidade cintilarem abaixo delas. É como se cada dia fosse uma nova aventura. Porque você está vivendo autenticamente, Mariana respondeu. Você está sendo você mesma, sem máscaras, sem fingimentos. É libertador. Em setembro, no aniversário de 1 ano de namoro, Mariana tinha uma surpresa para Júlia.
Ela a levou para um jantar romântico em um restaurante com vista para o mar. Depois, caminharam pela praia sob as estrelas. Ju, tem algo que eu quero te perguntar. Mariana parou, virando-se para ela. O coração de Júlia começou a bater mais rápido. Nós passamos por tanta coisa para chegar aqui. Você me ensinou que amor verdadeiro vale a pena esperar, vale a pena lutar. E eu não consigo imaginar passar um único dia da minha vida sem você. Mariana respirou fundo. Eu sei que é cedo, e a gente é jovem, e tem pessoas que vão dizer que estamos apressando as coisas. Mas quando você sabe, certo? Júlia estava com lágrimas nos olhos, já suspeitando para onde isso estava indo. Júlia, você quer casar comigo? Não havia anel. Mariana explicaria depois que queria que escolhessem um juntas, mas havia amor, havia certeza, havia um futuro prometendo ser brilhante. Sim, Júlia respondeu sem hesitar, pulando nos braços de Mariana. Sim, eu quero. Elas riram e choraram ao mesmo tempo, beijando-se ali na praia, as ondas quebrando suavemente na areia próxima. Eu te amo tanto, Júlia disse quando finalmente se separaram. Tanto que às vezes parece que meu coração vai explodir. Eu também te amo, desde sempre, para sempre. Essa é uma história de coragem, amor e autenticidade. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem você ama. Quando contaram para suas famílias, as reações foram de pura alegria. Dona Maria chorou de felicidade, dizendo que sempre soube que Júlia e Mariana eram perfeitas uma para a outra. Os pais de Mariana ficaram emocionados, felizes por ver a filha tão completa. Elas marcaram o casamento para dezembro, exatamente 2 anos depois do que teria sido o casamento de Júlia com Rafael. Mas dessa vez, seria real. Dessa vez, seria com a pessoa certa. Os meses seguintes foram de planejamento. Mas diferente de quando Júlia estava planejando casar com Rafael, dessa vez cada detalhe era feito com amor e empolgação genuínos. Elas escolheram um local perto da praia no Rio, decoração simples mas elegante, uma cerimônia pequena apenas com família e amigos mais próximos. Nada de vestido branco tradicional. Júlia decidiu. Vamos usar o que nos faz sentir nós mesmas. Elas terminaram escolhendo vestidos em tons complementares. Júlia em um tom de champanhe suave, Mariana em um verde esmeralda profundo. Ambas estavam lindas, radiantes de felicidade. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. Júlia acordou cedo no hotel onde estava se arrumando com sua mãe e algumas amigas. Ela olhou para o espelho e viu não apenas uma noiva, mas uma mulher que havia encontrado a si mesma, que havia tido a coragem de mudar completamente o curso de sua vida para ser verdadeira. Você está linda, minha filha, Dona Maria disse, ajustando o véu delicado que Júlia havia escolhido. E tão feliz. Eu nunca te vi tão feliz, porque eu nunca fui tão feliz, mãe. Pela primeira vez na minha vida, tudo faz sentido. A cerimônia foi perfeita. Júlia caminhou até o altar ao som de uma música que ela e Mariana haviam escolhido juntas. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, tudo ao redor pareceu desaparecer. Era só elas duas, prometendo passar o resto de suas vidas juntas. Os votos foram pessoais, escritos por elas mesmas. Mariana, Júlia começou, sua voz tremendo um pouco de emoção. Você me ensinou que amor verdadeiro não se apressa-nem, não se força, não se molda para caber em expectativas. Você me deu tempo para me descobrir, espaço para crescer e amor incondicional durante toda essa jornada. Você me viu no meu pior, confusa, assustada, questionando tudo e ainda assim me amou. Hoje, eu prometo passar o resto da minha vida retribuindo esse amor, apoiando seus sonhos como você apoiou os meus e construindo uma vida que seja verdadeira para nós duas. A Mariana limpou as lágrimas antes de começar seus próprios votos. Júlia, 10 anos atrás eu conheci minha melhor amiga. 5 anos atrás, percebi que estava apaixonada por ela. 1 ano e meio atrás, finalmente pude chamar você de minha. E hoje, tenho o privilégio de chamar você de minha esposa. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Você teve a força de questionar tudo,
de recomeçar do zero, de ser autenticamente você mesmo quando teria sido mais fácil fingir. Eu prometo estar ao seu lado em cada nova descoberta, em cada desafio, em cada alegria, porque onde você estiver é onde eu quero estar. Quando a oficiante declarou que elas eram esposas e poderiam beijar, o beijo foi carregado com amor, promessa e um futuro brilhante pela frente. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. A festa que se seguiu foi uma celebração não apenas do casamento delas, mas de toda a jornada que haviam feito para chegar ali. Amigos de São Paulo vieram, colegas de trabalho do Rio, família de ambas as partes. Até Rafael enviou uma mensagem de parabéns, desejando felicidades. Durante a dança das noivas, Júlia e Mariana estavam em seu próprio mundo. Senhora Silva. Júlia brincou. Ambas haviam decidido manter seus sobrenomes. Posso ter essa dança? Para sempre, Senhora Santos, Mariana respondeu. Enquanto dançavam, Júlia olhou ao redor, para sua mãe dançando com seu pai, para amigos rindo e celebrando, para a vista deslumbrante da praia ao fundo, e pensou em tudo o que havia acontecido para chegar até esse momento. 18 meses atrás, ela era uma mulher completamente diferente. Ela estava prestes a casar com um homem que não amava de verdade, vivendo uma vida que não era sua, sufocando sua verdadeira identidade sem nem mesmo perceber completamente. E então veio aquela noite de março, aquela série na Netflix, aquela confissão inesperada que mudou tudo. Foi o início de uma jornada dolorosa às vezes, confusa muitas vezes, mas fundamentalmente libertadora. Ela descobriu quem realmente era. Terminou um relacionamento que não era certo para nenhuma das partes. Explorou sua sexualidade. Assumiu-se publicamente. Mudou de cidade. E, finalmente, casou com a mulher dos seus sonhos. No que você está pensando? Mariana perguntou, percebendo o olhar distante de Júlia. Em como a vida pode mudar completamente quando a gente tem coragem de ser honesto consigo mesmo. Se eu não tivesse dito, eu não deveria dizer isso naquela noite, onde estaríamos agora? Eventualmente a gente teria chegado aqui de qualquer forma, Mariana disse com convicção. Algumas coisas são inevitáveis. Algumas pessoas são feitas para estar juntas. Você acha que vamos ter uma daquelas histórias de amor que duram para sempre? Eu não acho. Eu sei. Mariana a puxou mais perto. Porque nós duas lutamos muito para estar aqui. E quando você luta tanto por algo, você não deixa ir facilmente. Enquanto a festa continuava, cheias de música, risadas e celebração, Júlia soube com absoluta certeza que havia feito as escolhas certas. Cada decisão difícil, cada conversa dolorosa, cada momento de dúvida, tudo levou a este momento perfeito. Ela não sabia exatamente o que o futuro traria. Talvez filhos, talvez novas mudanças de cidade, talvez novos desafios e aventuras, mas ela sabia que, com Mariana ao seu lado, estava pronta para qualquer coisa. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre autenticidade. É sobre encontrar alguém que te vê completamente, com todos os seus medos, dúvidas e imperfeições, e ainda assim escolhe ficar. E Júlia havia encontrado isso. Depois de anos seguindo o roteiro de outras pessoas, ela finalmente estava escrevendo sua própria história, e era a mais bela história que poderia imaginar. Quando a festa finalmente terminou nas primeiras horas da manhã, Júlia e Mariana foram para a suíte que haviam reservado no hotel. Exaustas, mas felizes, elas se deitaram juntas, ainda vestidas com seus trajes de casamento. Pronta para o resto de nossas vidas? Mariana perguntou, entrelaçando seus dedos. Mais do que pronta, Júlia respondeu, beijando a aliança no dedo de Mariana. Porque com você, Mari, eu sou exatamente quem sempre deveria ter sido. E esse é o maior presente que alguém poderia me dar. Do lado de fora, o sol começava a nascer sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com cores vibrantes. Rosa, laranja, dourado. Era o amanhecer de um novo dia, de uma nova vida, de uma nova história sendo escrita. E essa história, diferente de qualquer outra que Júlia havia vivido antes, era completamente e autenticamente dela. Obrigada por acompanhar essa jornada de amor, coragem e autodescoberta. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais histórias reais de amor e transformação.
Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir sobre a importância de ser autêntico e viver seu amor verdadeiro. Até